Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 12 de abril, e a nossa leitura de hoje foram dois capítulos. Hoje lemos 1 Reis, capítulo 7 e 8, e agora neste vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre a leitura de hoje. Dá um like nesse vídeo, se inscreve neste canal e ative o sininho de notificações, para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui. Nós vamos agora para a nossa vinheta e eu já volto com o comentário da leitura. Só um minutinho. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. 1 Reis, capítulo 7 e 8 foi a nossa leitura de hoje. Bom, até então nós vemos que Salomão havia focado a construção do templo lá de Jerusalém. Salomão, então, ele termina o templo e agora ele constrói o seu palácio. Então fica ali tudo na mesma redondeza, né? Um perto do outro, tanto o palácio como o templo de Salomão. Vou colocar aqui uma imagem para você ter uma ideia de como foi essas construções que Salomão fez. Salomão, então, ele constrói o seu palácio e a Bíblia diz que ele leva 13 anos para concluir o palácio dele. Ele coloca pedras valiosas, tanto no palácio como no templo. Ele traz pessoas capacitadas, peritas para aquela época, pessoas que tinham a capacidade de cortar a pedra de maneira exata, e as pedras ficavam muito bonitas, elas eram encaixadas, e a obra que Salomão fez foi uma obra magnífica, foi uma obra esplêndida para o povo daquela época. Era uma das maravilhas ali, eram as obras de Salomão, tanto o templo como também foi o seu palácio, o palácio para que Salomão pudesse habitar nele. E no versículo 51 do capítulo 7 diz assim: quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso dentro dos tesouros da casa do Senhor. Então Salomão, quando ele constrói, né, ele termina, ele conclui, ele lembra que o pai dele, Davi, havia adquirido bens, ouro, prata. O pai havia pedido, né, Davi havia pedido para o povo trazer, e o povo trouxe muitas coisas valiosas. E como essas coisas elas foram dedicadas ao Senhor, elas deveriam estar dentro do templo do Senhor, então essas coisas agora eram santas, eram objetos sagrados e deveriam estar dentro do santuário, então, do templo. Então Salomão tinha essa noção, e Salomão colocou todas essas coisas lá. E Salomão, então, agora habitava no seu palácio, né? Salomão tinha ali o seu palácio que era perto do templo, o palácio dele, onde era a morada dele. Ele tinha local também para hospedar pessoas. Ele pensou em tudo, né? Salomão, pela sabedoria que Deus havia dado a ele, Salomão fez realmente uma obra magnífica para aquele tempo. E Salomão, ele leva a arca do concerto para o templo, tá? Então, a Arca da Aliança, ele coloca no lugar santíssimo do templo. Então, veja que o local da arca era lá dentro, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Diz o versículo 10, quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Veja que aquela nuvem simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. Mas Salomão, ele acreditava, ele sabia que a presença de Deus ali, naquele templo, ela não significava que Deus se fazia pequeno para entrar ali. Obviamente, nem o mundo todo, nem o universo todo cabe Deus, né? A grandiosidade de Deus, ela excede todo o universo inimaginável e imaginável. Veja o verso 27, diz assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Então Salomão, ele tinha essa noção realmente, né? Que nem o céu, nem os céus dos céus poderiam conter Deus. Mas ali a glória de Deus, ela se manifestava ali no templo, porque o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E Deus disse assim que não abandonaria o seu povo. Então é por isso que a glória de Deus, ela estava no templo.
E Salomão diz também: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há Deus como o nosso Deus de Israel. Muito bem, querido, Salomão foi um homem muito sábio, muito rico, construiu seu palácio de maneira esplêndida, a ponto das pessoas virem e ver as maravilhas que Salomão havia construído. Chamava a atenção de pessoas de outras cidades, de outros países, eles vinham ali. Nós vamos ler isso no decorrer da nossa leitura aqui, tá bom? Muito bem, Deus abençoe você, não desista do nosso ano bíblico, continua firme. Em dezembro nós vamos encerrar o ano bíblico, concluindo com o livro do Apocalipse. E você e eu e todos nós estamos juntos nesse desafio. Deus abençoe você, Deus cuide de você e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.